Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã e privilégio que temos de estudar, Senhor, e aprender mais sobre a Tua palavra, nossa regra de vida e de fé, Senhor. Louvamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, e essa, sem dúvida, Senhor, é uma bênção incomparável. Louvamos por cada um aqui e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos tido o privilégio de, na EBD, discutir um pouco mais sobre a formação do cânon bíblico, né? Algo que certamente não é só restrito aos ambientes de seminário, mas cabe a cada um de nós sabermos como é que a Bíblia ela foi formada e por que ela tem esse papel tão crucial na nossa fé, né? Por que ela tem esse papel tão importante como uma única regra de fé e prática. Nada fora dela é que vai ditar para a gente o que a gente deve fazer, como ela dita. A gente já discutiu sobre, em duas EBDs prévias sobre a formação geral do cânon bíblico, né, em que a gente abordou sobre quais são os requisitos que a gente considera como primordiais, né, para que a gente considere um livro como canônico. A gente falou sobre a questão da derivação dos apóstolos dos livros bíblicos. A gente falou também sobre o Antigo Testamento e a formação do cânon hebraico, né, a importância do cânon, como os judeus formaram os livros que compõem o cânon hebraico e como a gente herdou deles para formar a nossa Bíblia, né? Para formar a Bíblia, a palavra de Deus. E todo esse processo, meus irmãos, foi um processo de reconhecimento do cânon. Muitas outras religiões, né, tal como o catolicismo, eles consideram que o cânon foi definido pela Igreja Católica e nós reconhecemos que o cânon foi reconhecido, né? A gente reconheceu com base nos critérios que a própria palavra nos ensina. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre a formação do cânon do Novo Testamento, né? Quais são os principais pontos cruciais da formação desse cânon e quais são as divergências, né? O que é que há de diferente. E nesse aspecto, meus irmãos, a gente, por incrível que pareça, tem uma concordância com a Igreja Católica, né? Ambas as igrejas, tanto a protestante quanto a católica, consideram os mesmos 27 livros do Novo Testamento. Não há diferença entre eles, não há trechos mais longos ou mais curtos, não há mudanças em comparação às duas diferentes Bíblias, digamos assim. Mas é importante ainda a gente considerar sobre alguns aspectos que, por vezes, eles podem aparecer para a gente como dúvidas, né, como questionamentos, e que podem trazer para a gente, questionamentos sobre a veracidade, né, e a importância da palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. A gente leu aqui João capítulo 14, versículo 25 e 26, que foi um texto que remonta aos dias finais de Jesus com os seus discípulos. E Jesus ele orienta os discípulos a confiarem, né, que Deus ele manterá o Consolador, o Espírito Santo, guiando esses discípulos após a sua morte e ressurreição. Né? E um aspecto interessante aqui no versículo 26 de João 14 é quando ele fala o seguinte: ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele vai ensinar todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lembrar que esse trecho, meus irmãos, Jesus está se dirigindo aos discípulos, os 12, né, que compunham ali o seu círculo mais íntimo de acompanhamento. E esse é um versículo que a gente usa como base para saber que a palavra que provém dos apóstolos, ou seja, daqueles que presenciaram, que viveram com Cristo, essa é a palavra que a gente deve considerar como canônica, né? Como tudo aquilo que provém dos apóstolos, aqueles que estiveram junto de Cristo. Essa sim é uma palavra que vai compor a Bíblia, né? A palavra de Deus. E por que a gente está falando sobre esse aspecto? Porque muitas vezes a gente nunca parou para pensar, mas existem outros evangelhos, além dos 4 que a gente conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente for remontar a história, a gente vai ver que sim, apareceram outros evangelhos, né? Outros livros que falavam sobre a história de Jesus, sobre milagres que contaram evangelhos, e isso tomar uma certa dúvida em nossa... que esses outros evangelhos não são considerados na palavra de Deus.
Por exemplo, tem o Evangelho de Tomé, né, o discípulo da incredulidade, né? Tem outro evangelho, o Evangelho de Judas, também o próprio discípulo traidor, tem um evangelho remontado a ele e vários outros, né? E por quê? Que essas pessoas, mesmo sendo discípulos ou apóstolos, eles não foram tidos como evangelhos válidos, né, para serem incluídos na Bíblia, na palavra de Deus. Certamente que o critério da apostolicidade ele é importante, mas além desse critério, meus irmãos, outros aspectos merecem nossa consideração. Um deles é a ortodoxia, né? Ortodoxia é a palavra que a gente usa para remontar a tradição e a doutrina, né, embasada pela igreja ao longo dos séculos. E muitos desses evangelhos, ditos de pessoas que faziam parte do círculo de discípulos de Cristo, quando a gente vai examinar esses evangelhos, eles falham nesse aspecto de ortodoxia. Por exemplo, como a gente falou, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé ele é remontado do 2º século, e quando a gente vai ver esse evangelho, ele fala de coisas bem discrepantes. Por exemplo, ele fala que ele não fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Também ele fala que a salvação ela tinha um critério principal de autoconhecimento, né? Algo que remontava ali aquelas filosofias da época e ao gnosticismo também, e fugia do critério de salvação pela fé, né? Também ele fala sobre a transformação de Maria em homem, né? Para que ela pudesse entrar no reino dos céus. Então, coisas que a gente não encontra nenhum outro embasamento em outros livros que compõem a própria Escritura, tá? Da mesma forma, um outro evangelho chamado Evangelho de Filipe, que foi remontado do século III. Ele também fala sobre uma união mística entre Jesus e Maria Madalena. Ele fala sobre casamento espiritual e outras coisas que também a gente não encontra dentro das Escrituras, tá? Evangelho de Judas, o próprio Judas Iscariote tem um evangelho remontado a ele e que fala sobre enfim, Jesus como se só Judas soubesse do verdadeiro papel de Cristo e os outros discípulos não soubessem o que estava acontecendo ali, e Jesus embasando essa visão de Judas. Então, se a gente fosse prolongar aqui, existem vários outros relatos e evangelhos ditos de apóstolos, de discípulos, mas que não obedecem a esse critério de doutrina, né, de ortodoxia. Então, sem dúvida, meus irmãos, saber que um livro ele foi escrito por um apóstolo, por um discípulo, é algo muito importante, mas tenhamos cuidado, né, em olhar para aqueles livros ou escritos que remontam de pessoas que parecem ser apóstolos, mas quando a gente vai ver, ele contradiz, né, a própria palavra de Deus. Outro aspecto também é a catolicidade, né? Catolicidade a gente não está se referindo aqui à Igreja Católica Apostólica Romana, mas ao critério de universalidade da carta. Por exemplo, quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente vai ver que Paulo ele endereçava essa carta aos cristãos que estavam em Corinto, mas ele sugeria que essa mesma carta ela fosse lida em outras igrejas da região, da Ásia Menor. Então era uma carta que ela não tinha só um remetente, ela tinha o propósito e o papel de trazer ensinamentos para todos os cristãos que faziam parte daquela região, enfim, de toda a terra, né? Então esse aspecto universal, ele também é importante. E por que é importante, meus irmãos? Porque a gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas, além das 13 que a gente tem na nossa Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente vai ver em 1 Coríntios, tem uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios que não chegou até nós. A carta perdida, digamos assim. Da mesma forma, tem uma carta que ele escreveu aos Laodicenses, e que também não parece ter chegado a gente, né? E se por um acaso a gente encontrasse essa carta hoje em dia, né, será que a gente poderia incluí-la aos 66 livros da Bíblia? Será que ela formaria mais um livro para compor as nossas escrituras? E certamente esse aspecto da catolicidade, né, de uma carta que ela transcende a questão de espaço e de tempo, ela é um critério que a gente também precisa levar em consideração. O Senhor permitiu que muitas das cartas não chegassem até nós, então certamente eram cartas que não tinham papel doutrinário,
né, o papel de ser a palavra de Deus para nós, como as cartas que a gente tem hoje na nossa Bíblia, certo? Então, esse critério de catolicidade é um critério que a gente precisa levar em consideração, meus irmãos, para saber aquilo que é bíblico e aquilo que não é. E da mesma forma, o critério de inspiração, né, e do poder espiritual que os livros das Sagradas Escrituras têm para nos edificar, né? A gente não vai adotar um livro que, por mais que tenha sido escrito por Paulo ou que tenha sido remetido a toda a igreja, mas que não falava sobre edificação, né, que falava de qualquer outro assunto que não remetesse ao crescimento espiritual, né, ao Evangelho, a Cristo crucificado e salvação para todos nós, né? Então, esses 4 critérios que a gente falou aqui, a apostolicidade, né, a ortodoxia, também a catolicidade e o aspecto inspiracional, eles juntos, né, fazem esse coro para que a gente possa reconhecer os livros como canônicos, como bíblicos realmente, como palavra de Deus, que tem o poder prescritivo para as nossas vidas, certo? Mas aí talvez algumas outras perguntas podem surgir para a gente. Por exemplo, o livro de Hebreus, né? Quem foi o escritor de Hebreus? Se a gente considera que só os livros apostólicos, né, os livros que fazem parte quem escreveu fazia parte do círculo ali de Cristo, a gente vai se deparar com a carta aos Hebreus como uma carta sem autor específico, né? Alguns vão advogar que Paulo foi o escritor, mas quando a gente vai ver o aspecto literário da carta aos Hebreus, ela diverge um pouco da forma como Paulo escrevia, né? Alguns sugerem que Hebreus tenha sido escrito por Barnabé, mas também é algo que a gente não tem como comprovar e como ter tanta certeza assim. Outros falam de vários outros discípulos, mas qual é o aspecto que a gente considera, então, para que Hebreus ela faça parte da nossa Bíblia? Por que a gente confia em Hebreus como um livro bíblico, se a gente não sabe quem é o autor dele? Essa pergunta, por mais intrigante que ela seja, meus irmãos, a gente, olhando para a igreja primitiva, né, a gente já vê que a carta aos Hebreus, ela era uma carta que circulava amplamente na igreja já no primeiro século, né? A gente tem, por exemplo, um pai da igreja chamado de Clemente, né? Clemente, ele escreveu uma carta para Roma no ano 95 depois de Cristo. E nessa carta a gente já vê vários trechos que ele fala sobre, ele cita o livro de Hebreus em várias partes dessa carta. Ele fala sobre a questão da supremacia de Cristo, né, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre os anjos, e tantas outras partes que Hebreus que ele cita, que são citados também no livro, na carta aos Hebreus. E da mesma forma, né, pais que se seguiram a Clemente também citavam Hebreus como uma carta que já fazia parte não só do uso da igreja, mas também do uso litúrgico, né? Os cristãos, eles no culto liam Hebreus, né, liam essa carta como algo que fazia parte da liturgia da igreja, ou seja, ela tinha poder prescritivo, ela derivava da palavra de Deus para trazer para nós a edificação, né? Então, o aspecto histórico, né, a forma como a igreja ela guardou a carta e usava ela de amplo conhecimento, né, de amplo uso da igreja, isso já trazia para a gente também essa certeza de que era uma carta que eles reconheciam como canônica, né, reconheciam como algo que trazia veracidade com ela. Também a gente vê o próprio livro de Hebreus, ele se casa, né? Ele é um livro que revela para a gente muitos dos aspectos que a gente vê nas Sagradas Escrituras, né? Hebreus falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre o uso dos sacrifícios, né? Sobre tantas coisas que os judeus faziam no aspecto do Antigo Testamento, era algo também que mostrava, né, essa congruência de Hebreus com o restante das Escrituras. E não só isso, meus irmãos, mas depois de todo esse aspecto de uso da igreja, né, sobre quando os cristãos estudaram profundamente e viram essa coesão de Hebreus com o restante das Escrituras, isso foi confirmado posteriormente em vários concílios que a igreja fez ao longo da época. O concílio de Hipona, por exemplo, um concílio que aconteceu ali no IV século, ele também fez
essa confirmação, né? E os cristãos viam essa congruência entre Hebreus e os demais livros. Então, certamente, meus irmãos, a gente precisa saber que quem escreveu um livro é algo importante, mas o que está escrito nele também importa muito, né? E como a igreja utilizou esse livro ao longo das eras, ao longo dos séculos, também traz para nós, né, a certeza de que um livro venceu o critério do tempo para se mostrar como contundente e como veraz, com veracidade, né, quanto à palavra de Deus. Outra coisa que talvez possam vir para a gente como dúvida, e por vezes eu já tive essa dúvida algumas vezes, é sobre livros que citam livros não canônicos. Por exemplo, Judas, né? A carta escrita por Judas, um dos últimos livros da nossa Bíblia, a gente vai ver que lá no livro de Judas ele tem a citação a alguns livros que são apócrifos, né? Inclusive a um livro chamado de Primeiro Enoque. Judas ele cita sobre a luta, né, do diabo com o anjo Miguel, enfim, eu não lembro exatamente qual é o nome do anjo, mas pelo corpo de Moisés, né? A gente vai encontrar essa citação no livro apócrifo de Primeiro Enoque. E aí a dúvida que surge é, certo, se o livro de Judas ele cita um livro apócrifo, será que eu posso confiar como um livro canônico também, como um livro que faz parte da palavra de Deus, né? Esse livro já foi pregado aqui pelo pastor Rodrigo e já foi comentado sobre isso, mas é importante lembrar, meus irmãos, que a citação por si só, ela não indica que aquele livro ele tinha um aspecto canônico, né? A gente vai encontrar, por incrível que pareça, outras citações de livros também que não faziam parte da Bíblia, né, em outros trechos, em outros livros da nossa Bíblia. Por exemplo, se a gente for lá para o livro de Números, né, para o livro de Josué, ele cita em Josué capítulo 10, versículo 13, um livro chamado Livro de Jazar. Ele faz uma citação a esse livro de Jazar. Da mesma forma, em Números, também tem uma citação do livro das guerras do Senhor, no capítulo 21, versículo 14. Então, em outras partes da Bíblia, há citações a livros que não são puramente bíblicos, né? Mas a citação por si só, ela não faz com que aqueles livros citados se tornem livros canônicos. Então, certamente a igreja reconheceu o livro de Judas como um livro bíblico, porque ele é coeso, ele integra a Bíblia, ele integra aquilo que tem descrito na palavra de Deus, e ele casa com tudo aquilo que é pregado na Bíblia, mas essa citação ao livro de 1 Enoque não é considerada como uma citação suficiente para tornar esse livro de 1 Enoque como bíblico. Então, isso também não contradiz, né, e não faz do livro de Judas um livro não canônico, certo? São talvez dúvidas que possam surgir para nós, meus irmãos, como algo que queira nos fazer pensar em não confiar, né, nesses livros como bíblicos, como palavra de Deus. Por que são considerados? Pois é, os livros de Ruth e de Esther, como sendo do Antigo Testamento, eles passaram a ser incorporados à Bíblia, às Escrituras, ao longo do tempo, né? Quando os judeus eles foram reconhecendo que esses livros eles integravam e faziam parte do cânon palestino-hebraico, certo? Especificamente o livro de Esther e de Ruth, eles são livros que causaram um pouco mais de discussão sobre a veracidade, né? Se eles também eram realmente para ser considerados como escrituras. Apesar do livro de Esther, né, ter poucas citações sobre a pessoa de Deus, né, sobre Deus em si, mas ele traz aspectos importantes sobre a sabedoria, né, de Esther, enfim, como judia, e outros aspectos que os judeus eles passaram a considerar isso como importante para a história de Israel, né? E ao longo do tempo a gente viu isso, que o cânon do Antigo Testamento ele não foi um cânon que ele foi tão rápido assim como aconteceu com o Novo Testamento. Ele foi sendo consolidado ao longo de vários anos, né, de vários séculos, e passado de certa forma também de geração em geração, né? Então os pais falavam: olha, filho, os livros que a gente usa
como sendo palavra de Deus, são esses daqui. E eles foram sendo incorporados pouco a pouco. Então, nesse aspecto, o livro de Ruth e de Esther, ele se incorporou também no cânon do Antigo Testamento pela historicidade que ele teve, né, e pelos aspectos também que os judeus consideravam como importantes, tá? Certo? Para comprovar a linhagem messiânica também. Além de fazer todo o paralelo do sacrifício de Cristo, ele mostra, né, a linha de Cristo, a linhagem messiânica, porque tem muita pouca prática de novo. Pensar ali naquela época também poderia ter se perder. O livro de Esther, o povo foi salvo por causa da história de Esther. A linhagem continuou por causa de Esther salvou o povo. Então, entenderam que não, você é um. Perfeito, perfeito, reverendo. Ao longo do tempo, meus irmãos, então não foram poucas as tentativas de integrar à Bíblia vários outros livros, né, que por vezes eles tinham referência, eram tidos como livros que vieram de Paulo, livros que vieram de Pedro, né, ao livro da infância de Jesus também, que fala sobre aspectos que a gente não encontra nos outros evangelhos, mas a igreja ela se mostrou como um crivo, ela utilizava esses critérios aqui que a gente falou, para que a gente pudesse avaliar esses livros e considerá-los realmente como canônicos. Isso, por mais que tenha algo esse aspecto mais histórico, meus irmãos, ele traz para a gente alguns ensinamentos que são cruciais, né? A gente considera, sem dúvida, a Bíblia como nossa regra de fé e prática, né? E tudo aquilo que a gente aprende dela, né, faz com que a gente viva de acordo com a palavra de Deus. Mas é importante que a gente saiba esses aspectos de canonicidade dos livros, porque eles vão reforçar, né? Eles vão mostrar para a gente que Deus ele guiou a história, né? Guiou a sua igreja, guiou também os seus servos para que eles conservassem a sua palavra, né? De forma escrita, e que ela chegasse até nós de forma íntegra, de forma verdadeira, né? E de forma coesa com os demais livros. Ao longo do tempo a gente vai vendo que várias cópias que foram feitas dos evangelhos, né, das cartas paulinas, dos livros do Antigo Testamento, eles se mostraram sempre de forma praticamente iguais, né? Não teve distorções, não teve mudanças, e o Senhor permitiu que isso se preservasse até hoje, para que essa palavra chegasse até nós de forma verdadeira, né? Então a gente percebe, meus irmãos, a mão de Deus guiando ao longo da história a sua igreja, guiando o seu povo, para que a gente pudesse ter em mãos, né, aquilo que ele tem a nos falar, né? Então, sempre que a gente for lidar com dúvidas e com questionamentos sobre a veracidade de um livro, a gente precisa primeiro, né, discernir sobre a origem desse livro, né? Se ela é apostólica, se ela é um livro que deriva ali daqueles que faziam parte do círculo de discípulos. Lembrar que alguns dos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos não era discípulo de Jesus propriamente dito, mas ele era auxiliar de Pedro, né? Ou seja, ele fazia parte também do círculo de pessoas que estiveram com Jesus e que foram testemunhas oculares de Cristo. Lucas também, né, era um auxiliar de Paulo. Então, o próprio livro de Atos, o próprio evangelho de Lucas, ele também tem esse critério de apostolicidade, não porque o autor foi um apóstolo, mas porque ele estava em íntimo contato com aqueles que eram, né? Então, essa origem apostólica é, sem dúvida, algo importante, mas o conteúdo do livro, né, a forma como ele se expressa e como ele casa com o resto das escrituras também é muito importante, essa coerência doutrinária. E o uso litúrgico, né? A igreja, ao longo das eras, ao longo dos séculos, sempre utilizou a palavra de Deus no próprio momento de culto, na forma de adoração ao Senhor, né? E vários outros livros que fizeram parte
do círculo da igreja, eles tinham importância histórica, como esses que a gente falou, né, os livros apócrifos, mas eles não tinham importância litúrgica, eles não faziam parte do momento de culto. Os cristãos não liam eles, não utilizavam eles no ambiente de culto como palavra de Deus. Então, são critérios, meus irmãos, que é importante que a gente saiba, é importante que a gente sempre olhe para o nosso coração e veja como é que a gente tem considerado a palavra na nossa vida, né? Se ela realmente tem tomado o espaço como palavra de Deus e como nossa única regra de fé e prática. Se a gente considera isso como a Bíblia como realmente a palavra de Deus que foi preservada ao longo dos séculos, como é importante que a gente se esmere, né? E tenha esse esforço por lê-la, por aprender, se aprofundar nela, sabendo que ela traz consigo algo que nenhum outro livro pode trazer, que é a revelação de Deus. Então, meus irmãos, a gente trouxe aqui alguns critérios mais gerais sobre esse aspecto do cânon do Novo Testamento. Não sei se ficou alguma dúvida, algum aspecto que vocês querem perguntar ou considerar, para que a gente possa finalizar aqui a nossa EBD. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra e te louvamos por esse momento tão precioso de crescimento, Senhor, que o Senhor tem dado à Tua igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado, Senhor, com a Tua poderosa mão e feito com que a Tua igreja permaneça firme na Tua palavra, Senhor, sem se desviar. Nos guia e nos orienta, ó Deus, para que vivamos conforme a Tua verdade e não nos apartemos dela, Senhor. Faz com que percebamos a importância em nossas vidas da leitura bíblica e do conhecimento cada vez mais profundo da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e nos guarda para que mais tarde continuemos a Te cultuar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.